Esse aqui foi o exercício que eu compartilhei lá com vocês. Vocês estão conseguindo ver o PDF aí, né? Sim. Então, Sim. aí, nesse primeiro tópico... Emília, meu filho, é muito complicada. Emília é muito perequetada. Você vai querer ficar o dia inteiro se arrumando? Oi, Emília! Deixa eu mutar o áudio aqui para não... Vamos lá. Foi agora. Foi. Pessoal, então eu vou abrir aqui o PDF que eu passei para vocês lá na sala. Aí nesse PDF tem, nesse exercício, né, a gente tinha uma média aí dada de 178,1, né? E aí o que a gente queria é encontrar um valor menor do que 200 miligramas, né? Quando a gente estava fazendo esses exercícios anteriores, aqueles exercícios que a gente fez na aula passada, em relação à distribuição de Gauss, a gente nunca tinha tido um exercício parecido com esse, né? Ou a gente queria só uma faixa, ou nós queríamos uma faixa entre a média e o próprio valor. Então, quando eu queria uma faixa entre a média e o próprio valor, bastava eu ir lá na tabela de distribuição normal e fazer o quê? Acessar aquele valor que já me dava aquela faixa. Se eu queria as extremidades, bastava eu acessar a tabela de distribuição normal e pegar as extremidades de fato. Então, nesse sentido, quando a gente estiver acessando, trabalhando com distribuição de Gauss, há uma segunda possibilidade que eu tenho é, de fato, eu ter uma curva maior ou menor, né? Onde todos os valores menores do que um ponto são possíveis ou todos os valores maiores do que um outro ponto também são possíveis. Nesse caso, eu queria encontrar qual a probabilidade de eu fazer um sorteio aleatório, ou seja, de eu pegar uma pessoa ali que estava dentro daquela análise do exercício e conseguir ter um valor inferior a 200. Só que quando eu vou fazer esse valor inferior a 200, a primeira análise que eu consigo fazer é, pela curva da distribuição de Gauss, eu consigo encontrar qual que é a probabilidade de um evento acontecer, dado aí a utilização do zero até o z. Então, de 0 até z, eu consigo, de fato, encontrar qual que é a probabilidade. Basta ir lá encontrar na tabela de distribuição normal. Então, na primeira parte, né, do exercício, bastava eu pegar aqui o z, igual ao valor menos média dividido por desvio padrão, e achava esse valor de z. Esse valor de z, 0,54, eu vou lá e olho na tabela. Então, ó, essa primeira parte encontramos com a busca na tabela. Encontrei que a primeira parte vale 20,54. Só que tudo que está abaixo da minha média, ele corresponde a 0,5% da minha curva, ou seja, 50% das probabilidades de ocorrência. Então, nessa primeira parte aqui, eu tinha 50% para o lado de cá e 50% para o lado de lá, né? Acima e abaixo da média. E eu tenho que, para a representação de probabilidade acima da média, eu já encontrei que vale 20%, né? 20,54%. Agora, para os valores abaixo da média, se eu quero todos os valores abaixo da minha média, valores inferiores a 178, aí eu vou ter a composição dessa curva por completo, que daria 0,5. Então, 0,5 mais 0,20 vai dar aí a representação total de 0,754 ou 70,54%. Então, ó, essa primeira parte eu encontro na tabela, né? Essa primeira parte que a gente acha na tabela, e essa segunda parte a gente encontra da curva da distribuição normal. Então, essa curva que a gente já viu que abaixo da média a gente tem 50% e acima da média a gente tem 50%. Desculpem, né, o desenho que não ficou bonitinho, né? Era para ter ficado certinho como a gente estava vendo essa curva aqui, né? Cada curva ficou de uma forma, mas basicamente era para ser o mesmo desenho. Por isso que naquela aula passada eu imprimi, né? Como eu fiz esse exercício para poder passar a resolução para vocês, eu não tinha impresso na hora, aí ficou desse jeito. Mas basicamente isso aqui era para ser a metade da curva, tá? Isso aqui era metade para cá e metade para cá. Metade para cá a gente já sabe que é 50%, então aí de fato a gente tem a presença da curva nos 70%, que é aquilo que a gente queria de análise. Há alguma dúvida nesse primeiro exercício, nesse exercício 3, que vocês não entenderam? Vocês ficaram com dúvidas? Eu tenho. Pode falar. É porque, tipo assim, quando eu fiz, eu não arredondei o 0,53 ali no Z. Eu não arredondei para 0,54. Então, você usou 0,53. É, isso. Aí, não... Joia. Mas aí, quando você achou 0,53,
você encontrou 0,53, você deve ter encontrado, deixa eu achar aqui, você achou 20,19, né? Isso, aham. Aí esse 20,19, seu resultado total deu 70,19. Isso. Não tem problema nenhum, tá? Tá, era só mesmo. Tipo, assim, esse arredondamento a gente já tinha falado que a gente ia ser mais flexível, porque o objetivo é achar ali a faixa. 70% já é o ideal. Agora, se a gente tivesse em conta aí um 68 ou um 75, por exemplo, aí já é muita diferença. Mas de 1% não vai fazer muita diferença com relação à utilização da curva, não, tá? Ah, então tá bom. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida nesse aqui? Se quiser, eu abro a câmera aqui e desenho de novo com vocês. O importante é vocês saberem disso aqui para poder testar, né? Até porque os exercícios que a gente for fazer no TAC dessa semana, por exemplo, vão ser... Eu preferi deixar mais com essa parte da distribuição normal, que a gente vai ver hoje de complemento, né? Mas eu preferi até não entrar na parte mais pesada da probabilidade, que é o próximo conteúdo, para vocês não terem muito conteúdo em cima da hora, né? Então, hoje vai ser uma revisão do que vocês precisam saber disso, caso vocês tenham alguma dúvida nisso, e a relação do coeficiente de correlação que a gente não tinha visto a utilização ainda. Então, eu vou abrir de novo a Laís está entrando aqui, deixa eu deixar ela entrar. Vocês têm alguma outra dúvida em relação a essa primeiro? Ou ficou tranquilo? De boa. Tá. Então, vamos para o segundo, né? O segundo já era o que a gente já estava acostumado a fazer no outro, né? Naquela sequência de exercícios que a gente tinha. Eu tenho uma média, a média foi dada por 50 centímetros, está aqui no centro da curva. Tem o valor abaixo e o valor acima, 48 e 52. O que eu quero é encontrar a probabilidade de eu ter uma representação que vai cair nessa faixa aí de 48 até 52. Então, a gente faz a transformação, né? De Z1 pega o primeiro valor, 48, faz 48 menos 50 dividido por 2, o padrão, achei esse valor para 0,8. E o Z2, 52 menos 50 dividido por 2,5, achei aqui o valor do 0,8. Vou lá e coloco na faixa, né? Encontrar essa primeira parte, que é do 0 até o 0,8, é só ir lá e buscar na curva. Então, achamos na curva que essa primeira parte vale 28,81%. Como os dois lados são simétricos, né? Como esse lado antes da curva, antes da média e depois da média são simétricos, se aqui é 0,8 aqui é 0,8, só que aqui é negativo, né? Então, o lado de cá também vai ser igual, né? Então, o que a gente vai ter de resposta é pegar esse lado aqui que vale 28,81%, somar com esse lado que também vale 28,81%, e a gente vai ter um total de 57,62%. Joia? Então, conseguir fazer a curva, conseguir achar qual que é a representação que eu vou buscar lá na minha folha da distribuição normal, na tabela, o que eu preciso de fazer é só definir qual parte que vai ser utilizada aqui para probabilidade e depois somar se for preciso ou não. Então, aí a gente consegue pegar essas duas faixas também. Que são justamente as possibilidades que a gente pode ter, né? Essa primeira possibilidade que eu poderia ter do menor para cá, eu também poderia ter aqui, por exemplo, se eu tivesse o valor aqui, ó, 160. Se eu quisesse achar, é uma questão diferente aqui de tudo que a gente já viu. Se eu faço assim, ó, os valores que estão acima, qual a probabilidade de você tirar um valor acima de 160? Aí você teria essa curva, só que inversa, né? Você queria achar todos hoje de 160 para cima. Então, você ia pegar somar 0,5 mais uma parcela que você também ia achar aqui. Essa é uma possibilidade, essa é outra possibilidade. E agora a última possibilidade que a gente tem, né, de encontrar esse tipo de curva e os exercícios relacionados a ela, é quando a gente trabalha com as extremidades. Então, se eu quiser saber uma extremidade, o que eu tenho que fazer? Você tem que encontrar o valor aí que você vai utilizar em relação à curva, esse valor dado aqui pelo próprio fim da curva da distribuição de Gauss, achei o valor do Z, coloquei aqui. Então, o que eu quero encontrar são todos os valores inferiores a menos 2. Então, os valores inferiores a menos 2 eu não sei encontrar, né? Mas eu sei encontrar os valores que estão de 2 até 0. Porque como é simétrico, se isso aqui é simétrico ao lado de lá, eu posso encontrar qual que é essa curvinha pequenininha aqui desse lado, né? Como que eu faço para encontrar essa curva? Acho qual que é a representação do ponto até o 0 e depois eu vou lá e subtraio por 0,5. Então, essa parte aqui, ó, do 2 até o 0 deu 47,62%.
E aí, quando eu quero achar só a parcela pequenininha aqui, que é justamente o fecho, vai ser 50%, que é o total, menos a parte que eu acabei de encontrar, que é de 47,72, que dá no total é de 2,28%. Então, a probabilidade de eu encontrar uma pessoa que esteja aí, né, com um valor menor do que 45 centímetros, né, vai ser de fato dada aí por 2,28%. Alguma dúvida nesses exercícios? Se vocês quiserem que eu volte, fale alguma coisa, resolva algum daqueles... Professor, Pode falar. na número 3, desculpa ter que voltar, mas é porque Não, ficou uma tranquilo. dúvida. Você somou com 50%, não foi? Número 3. Essa daqui. Sim, somei. Isso. Só que ele pede inferior a 200. Eu não teria Isso. que pegar e diminuir, não? Ó, deixa eu abrir ela aqui, rapidinho. Tipo assim, por que você somou? Eu fiquei meio perdida. Tá. Deixa eu abrir ela. Aí você vai me ajudar a completar os dados aqui, tá? Rapidinho. Aham. Top. Aqui. Compartilhar. Ó, na número 3, a gente tinha essa curva aqui. Deixa eu colocar o desenho dela. Vou focar direitinho. Eu tinha isso aqui. Vamos imaginar que essa curva tá bonitinha. E aí a gente tinha assim, ó, o valor de 200 estava aqui. A média estava onde? A média estava aqui, no 178. Isso. E aí a gente fez a primeira conversão. Quando a gente converteu para o Z, a gente fez assim, ó, o Z, ele passa a valer... O Z passa a valer igual a 0,54. Então, eu tenho o zero aqui, que é o próprio 1,78. Sempre a média vai ser o ponto zero da curva, né? Aqui é o zero. Deixa ela focar. Uhum. E aqui eu achei que eu tenho o Z, que está dado aqui de 0,54. Então, na curva inicial, eu quis encontrar, né, de fato, todas as pessoas que estão nessa primeira faixa aí, né? Que é todos os valores que são abaixo de 200. Então, todos os valores que são abaixo de 200 para a curva inicial, pega daqui para infinito. Tudo isso aqui é possível, daqui para cá. Quando eu faço a conversão para o Z, isso também vai ser o que a gente quer, né? A gente quer encontrar todos os valores inferiores ao Z. Todos os valores do 0,54 até o menos infinito, até lá. Eu quero encontrar essa faixa aí por completo, porque se eu conseguir encontrar essa faixa aí, eu vou estar respondendo lá o meu exercício, que é o termo GIM. Então, projetando aqui o exercício que eu tenho lá de resolução do PDF, eu tenho essa faixa aqui, que é o que eu quero, inferior a 200, e eu preciso encontrar qual que vai ser o resultado a partir do Z, que é esse aqui. Só que, quando eu vou olhar para essa figurinha aqui agora, mais direta, né? Se eu for olhar para a minha representação total, eu tenho que resgatar um conceito que a gente viu lá da primeira aula com relação à curva de distribuição normal, que era aquele de que a curva da distribuição normal, ela é composta por 100% das probabilidades do evento acontecer. Então, quando eu vou começar a curva, eu sempre vou ter 100% das possibilidades. Deixa eu pegar a folhinha que a gente trabalhou. Ver se ela ainda está aqui. Eu acho que eu rabisquei tanto na turma B que ela sumiu. Mas, basicamente, eu vou voltar para cá e a gente explica. Ó, a gente sabe, ó, que essa curva aqui da distribuição normal, foi aquela primeira que a gente trabalhou, ela fornece para a gente 100% das probabilidades.
Então, tudo que tiver, né, abaixo dessa curva aqui assim, ó, isso aqui tudo vale 100%. A gente falou que isso tudo vale 100%, só que abaixo da média eu vou ter 50% e acima da média eu vou ter 50%. Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem. Eu tenho a média, 50% está abaixo, 50% está acima. Quando a gente volta para o problema de análise, que é esse daqui, eu falo o seguinte: encontrar um valor que é inferior a 200, eu vou ter que pegar quase a curva toda, né? Se eu pegasse a curva toda, qual que seria a resposta desse exercício? Seria 100%. Mas eu não quero a curva toda. Eu quero só essa parte aqui, que vai excluir essa partezinha de cá. Qual que seria uma segunda forma de eu fazer esse exercício, por exemplo? Se eu descobrisse qual que seria essa ponta aqui, para eu descobrir esse exercício, bastaria eu pegar e diminuir essa ponta por 1. Porque abaixo da curva eu tenho 100% das possibilidades, ou seja, 1. Mas o que a gente fez aqui de diferente foi, olha, eu não tenho essa curva inteira, mas eu sei que abaixo da média, tudo que está abaixo da média vale 50%. Então, daqui até aqui, eu tenho 50% dos meus dados. E quanto eu tenho, né, de probabilidade, né? Quanto que eu tenho daqui até aqui? É isso que eu preciso descobrir. Quanto você tem daqui até aqui. Mas esse ponto de da média até o Z, eu consigo achar. Esquece o que está de baixo e olha só para o ponto abaixo da média. Eu vou ficar de 0 até Z. Ah, de 0 até Z eu consigo achar. Como que eu vou achar de 0 até Z? Eu vou pegar o 0,54 ou 0,53, né? E vou olhar na curva de distribuição. Então, a partir daí eu pego 0,54, 0,5 e vou até o 53, como alguém falou aí também, ou 53 ou 54. Eu pego um desses dois valores, né, por causa de arredondamento. Peguei o 0,54, que eu arredondei, o valorzinho. Quando eu for pegar esse 0,54, o valor de 20,54 já vai ser o próprio resultado, ó, dessa curva. Então, essa parte aqui de cima, essa partezinha que eu quero achar, ela vale 20,54. Tá, mas eu não quero só saber daqui para cá, eu quero saber daqui até infinito, né? Até o final da curva. Então, eu vou pegar daqui até aqui, a probabilidade é ter 50 mais 20. E o que eu não descontei, eu só somei as questões que eu preciso. Eu não eu não descontei nada dali, porque de fato eu não precisava de chegar ao valor. Se eu pegasse e descontasse 20,54 de 50, o que eu estaria achando? Ó, 20,54 de 50. 50% é metade dos dados, não é? Então, se 50% é metade dos dados, eu tenho 50% aqui, ó. Daqui para cá tem 50%. Daqui para cá também tem 50%. Se eu achei que daqui até o 0,54 dá 20%, que é isso aqui, se eu pegar esses 20% e subtrair dos 50%, eu vou ter quanto? 30, né? Esses 30% vai ser o quê? Vai ser esse restinho aqui, ó. Então, se eu subtrair pelos 50, eu vou pegar a cauda. Se eu somar com 50, eu vou pegar o que está atrás, o que está sobrando da minha curva, o que está, de fato, precisando aí para o exercício. Nesse caso nosso, a gente precisava de somar, porque eu precisava de pegar todos esses 50% aqui para trás e somar eles com uma parcela. Que parcela é essa? A parcela que vai dar aí para a gente o valor de 20%. Então, foi isso que a gente fez. Pegou do 0 até o Z, depois somou com o restante, que justamente cabe aí em 50%. Se a gente fosse fazer o desenho aqui, né, no final, a parcela do Z, ela entraria aqui assim, ó. Isso aqui vale 20,54, né? E essa partezinha daqui vale 50%. Aí, 20,50 mais 20,54 é toda a área que eu preciso. Joia? Deu para entender? Beleza, prof. Obrigada. Tá, então
sei fazer distribuição de frequência normal, sei calcular isso, sei achar a diferença entre eles. Eu não vou ter problema nenhum com isso quando a gente estiver trabalhando com a disciplina de achar a probabilidade, né, de alguma coisa que eu preciso de achar a probabilidade. E, de fato, quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa, vocês vão começar a encontrar esses nomes. Distribuição normal, curva de distribuição normal padrão, vocês vão encontrar também o nome que é comum, a probabilidade de um evento contínuo, probabilidade de um evento individual. Então, esses elementos são importantes porque, de fato, vão ser úteis aí quando vocês estiverem fazendo algum tipo de pesquisa na área de vocês. E, principalmente, quando vocês estiverem trabalhando com probabilidade contínua, como é o caso desse que a gente está falando, vocês vão verificar que não vai mudar muita coisa. É sempre a mesma coisa. A gente sempre vai ter a mesma saída para as variáveis. Tá? E aí, nesse sentido, galera, se sentiu dúvida ou se sentir que precisa de mais conteúdo em relação a isso, precisa de estudar mais isso. Professor, tem como pegar e soltar mais exercícios em relação a isso? Eu já vou soltar para vocês os exercícios em relação à curva de distribuição normal lá pelo portal de vocês, né? Vou preencher tanto lá no Acom quanto no TGPI. Aí você fala assim, professor, mas TGPI é para ser feito antes da aula, né? Vocês fazem depois e utilizam lá os exercícios como base. Se porventura aparecer alguma dificuldade que vocês não consigam tirar, não consegui fazer isso aqui, vocês mandam lá no grupo, que aí eu faço o PDFzinho bonitinho daquele jeito lá, ou eu mando a resposta para poder conferir com vocês. Beleza? Beleza, professor. Então, voltando aqui agora para o conteúdo, eu vou compartilhar aqui um link para vocês. Um link não, os slides, né? E aí, esses slides eu disponibilizei lá no grupo, mas eu também vou colocar lá com o link do Dropbox para vocês acessarem, né? O link do Dropbox, não, o link do Google Drive, para vocês acessarem eles da casa de vocês aí. No primeiro tópico, então, a gente volta a falar sobre os coeficientes de variação e coeficiente de correlação. Eu tinha falado com vocês na última aula que a gente tinha no encontro presencial, eu já tinha conversado com vocês a respeito deles, né? Alguma coisinha a gente já tinha falado. Mas a gente saiu do presencial na sala de aula e a gente acabou não vendo essas aplicações. Como eu precisava de falar de probabilidade primeiro para vocês, eu preferi falar de probabilidade de eventos contínuos para depois voltar nesse coeficiente, porque lá na frente a gente vai utilizar muito eles. Então, primeiro eu vou falar sobre o coeficiente de correlação. Eu fiz aqui, se vocês clicarem nessa capa do livro, né, já vai direcionar vocês para o capítulo lá do livro, tá bom? É só clicar aqui em cima. E se vocês clicarem aqui, também vai te direcionar. Se vocês fazerem leitura desse QR Code, vocês vão pegar esse capítulo que já está disponível lá no Google Drive também. Então, qualquer um desses links que vocês clicarem, vocês podem pegar o conteúdo para poder fazer uma leitura aí a respeito daquela parte que a gente já tinha feito a discussão, mas que pode ter ficado alguma dúvida. Deixa eu abrir aqui para ver se alguém entrou e está travado lá na sala. Não, tá aqui. Beleza. Então, galera, nessa primeira parte a gente volta nesse assunto de... A Vitória entrou agora. A gente volta no assunto dos coeficientes de correlação. Os coeficientes de correlação que a gente já tinha visto na sala de aula, que é o coeficiente de Pearson, eu tinha ficado de passar para vocês uma definição formal, né, segundo a literatura, sobre a variação que eles tinham. Então, vamos adotar como padrão essa primeira parte. Alguém entrou. Essa primeira parte que é dita aqui, ó. Se o valor do coeficiente de correlação, o que é o coeficiente de correlação? Aquele coeficiente que a gente calcula para poder determinar se duas variáveis possuem correlações, né? Se ele tiver na faixa de 0,25 até 0 ou de menos 0,25 até 0, eu vou ter uma correlação pequena ou correlação nula. A gente já tinha discutido em sala que se esse valor for positivo, né, eu passo a ter uma correlação perfeita, ou uma correlação positiva, ou se o valor estiver negativo, a gente passa a ter uma correlação negativa. Dessa forma, se eu tiver de 0,25 até 0,5, eu vou ter uma correlação fraca. Essa correlação pode ser fraca positiva, ou essa correlação pode ser fraca negativa. Se eu evoluir um pouquinho, ir de 0,5 até 0,75, ou de menos 0,75 até menos 0,5, aí eu crio um outro nome, né? Que é a correlação moderada, ou seja, ela é uma correlação que pode existir, mas ela não é tão acentuada quanto as demais correlações. Então, a correlação moderada é quando o valor de R está em sintonia aí
e possui uma representação que vai de 0,5 até 0,75. Se porventura eu tiver o valor maior do que 0,75 e menor do que 1, aí eu vou ter uma correlação forte. Se ela for de fato 1, aí ela vai ser perfeita. Então, de 0,75 até 1, correlação forte, positiva. De menos 1 até menos 0,75, correlação forte, negativa. Se for igual a 1, ela é perfeita. Então, esse passo a passo aqui, né, de como que eu faço para classificar a correlação, é claro que vocês não vão precisar de fazer os cálculos da correlação direta. Quando a gente está trabalhando com estudos estatísticos, existem softwares que fazem essas manipulações para a gente, ou se eu pegar um estudo para análise, eu posso verificar qual foi, né, a correlação que o autor me deu no início do estudo para poder começar a fazer aqueles questionamentos que ele desenvolveu na pesquisa. O gráfico, o diagrama de dispersão, que é bastante interessante a gente retornar, ele é aquele diagrama onde a gente faz a composição de cada uma das variáveis que eu tenho, né, por um eixo horizontal com um eixo vertical. No eixo horizontal eu vou colocar a variável que eu tenho de análise, no eixo vertical eu vou colocar a variável que seria o desfecho. Então, se eu estou relacionando aí consumo de sal com hipertensão, eu estaria variando aqui o consumo de sal, de fato, com aquelas pessoas que apresentaram o desfecho, que é o aparecimento aí da hipertensão. Eu posso ter uma correlação fraca, forte, perfeita e a moderada, que estaria entre esses dois estilos aqui de fraca e forte. Aí, isso aqui eu também passei na sala para vocês, que eu posso, a partir de uma correlação, apresentar como que esses elementos ficariam no diagrama de dispersão e traçar uma curva. Essa curva seria linear, o comportamento de uma reta, de fato. Ela pode aí ter as características de você conseguir ter aproximação para o desenvolvimento imediato. Então, eu posso pegar aqui para essa curva A aqui, por exemplo, e falar que eu posso sair desse ponto até esse ponto, que é dado de menos 1 até o 2, que todas as observações possíveis vão estar nessa faixa, produzindo valores que vão estar nessa faixa para Y. Então, eu não falei para vocês na sala de aula, apesar de ter nos slides, né, que a gente chamava de coeficiente de determinação. Então, quando eu terminei de fazer os cálculos do coeficiente de correlação, ou seja, se eu já tiver a análise do coeficiente de correlação e saber classificar aí como uma análise para correlação forte, perfeita, moderada ou fraca, existe um outro coeficiente, que a gente vai chamar de coeficiente de determinação, que traz para a gente a oportunidade de julgar isso sem ser forte, sem ser fraca, sem ser moderada, sem ser positiva, sem ser negativa, e sim conseguir julgar isso em um percentual. Qual o percentual da correlação que os seus dados possuem? Ou seja, se eu estiver trabalhando com a análise lá do consumo de sal com hipertensão, qual o percentual de associação que existe entre o consumo de sal com o desfecho de hipertensão? Então, o coeficiente de determinação, ele consiste no quadrado do coeficiente da correlação. Então, eu acho o coeficiente de correlação e elevo ao quadrado. Eu elevei ao quadrado, eu tenho o coeficiente de determinação. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho um percentual. Então, basicamente, para eu achar esse valor, né, do coeficiente de determinação, basta eu ter o coeficiente de correlação. Achei o coeficiente de correlação, multiplico e vou encontrar aí qual que seria a representação mais formal para o acesso do coeficiente de determinação. Aí a gente vai, tá, professor, mas trabalhando com coeficiente de correlação, eu posso ter valores distintos para cada elemento, né? Então, no primeiro momento, eu posso ter uma correlação perfeita, isso aqui a gente já tinha visto, né? Ó, correlação perfeita, onde eu tenho um elemento aí que vai de seguir sempre um comportamento linear. Então, essa correlação perfeita que está dada aí para a gente nesse primeiro momento, ela se encaixa, né? Se eu voltar aqui nos slides da classificação, ó, ela vai se encaixar justamente nesse terceiro ponto aqui, correlação forte ou perfeita. Quando ela é igual a 1, ela passa a ser perfeita. Depois, quando eu trabalho com a segunda análise de observação, que é esse ponto aqui, eu tenho um valor muito próximo de R, ou seja, ele está muito próximozinho do valor anterior, que era R igual a 1, está muito próximo de 1, só que ele não é 1, ele é 0,942. Então, aqui eu passo a ter uma configuração de ter uma correlação perfeita, né? Aqui perfeita, aqui vai ser uma correlação forte, positiva. Perfeita, positiva, forte, positiva.
tem a tendência do crescimento, né? Mas essa tendência ela não é 100% linear, como aqui. Depois eu posso fazer uma análise também com relação a esses dados quando eu diminuir um pouquinho. Ó, o R aqui agora passa a valer 0,633. Então, eu tenho a tendência de crescimento, só que esse comportamento ele não é 100% linear. Tá, a minha amostra ela está crescendo, né? O comportamento não é 100% linear, mas eu tenho uma correlação entre a variável x e y. Tem, exato, tem essa correlação. Agora, essa correlação já pode ser vista como uma correlação moderada positiva, né? O que quer dizer agora quando eu mudo, quando eu pego esse crescimento, onde eu aumento a variável x e eu aumento a variável y, eu faço o contrário, né? Se eu aumento a variável x, eu subtraio a variável y. Eu tenho uma correlação negativa. E aqui, nesse caso, uma correlação perfeita negativa. Saí desse primeiro tópico, vou para o segundo. Aumentei de novo a minha representação para R, né? Agora com valor negativo. Então, tem aqui uma correlação que ela é negativa, só que é uma correlação forte negativa. Se eu faço a mesma análise para cá, uma correlação moderada, só que negativa. Então, classificar esse R, esses diagramas, sempre vão ser, a gente sempre vai encontrar, né, a questão de conseguir determinar como que o diagrama vai se comportar, como que esse R vai se comportar, de acordo com as variáveis que eu possuo de análise. Se eu estiver trabalhando com duas variáveis de análise e ela tiver um comportamento linear, aqui padrão, onde eu tenho R igual a 1, essa variável eu posso atacar para estudo porque eu sei que eu vou encontrar uma correlação ali. Então, de fato, eu posso utilizar isso aí para um estudo prévio ou uma análise mais pontual. Então, qual que seria, né, a representação aí desse coeficiente de correlação com o coeficiente de determinação? Vou arrastar para cá para não atrapalhar, não deixar essa tarja aqui em cima, né? Então, nesse caso, quando a gente estiver trabalhando com esses dois tipos de variáveis, né, tanto de correlação quanto de variação, eu preciso de ter uma análise que vai me trazer, né, qual que vai ser o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação eu já conheço, é só pegar o valor do coeficiente de correlação e multiplicar por ele mesmo, né, ou elevar ao quadrado. Então, se o coeficiente de correlação é 1, o coeficiente de determinação também é 1. O que quer dizer a determinação, coeficiente de determinação? 1 vezes 100 dá 100%. Então, existe 100% de associação entre as duas variáveis, entre os dados. E eu tenho aqui uma correlação perfeita positiva. Tá? Se eu evoluir um pouco, se eu for olhar para esse caso aqui, eu tenho o coeficiente de correlação igual a 9,42. Se eu for achar o coeficiente de determinação, eu vou multiplicar ele por ele mesmo, achei 0,8837. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter 88,37%, com uma correlação forte positiva. Então, o que quer dizer isso? Que eu tenho 88,37% de associação entre as duas variáveis. É um valor bom para análise, né? É um valor que eu consigo, de fato, aí, falar como um valor palpável aí para uma análise estatística. Quando eu olho agora para esse valorzinho um pouco menor, eu tenho 0,6633, a correlação passa a ser moderada positiva. Se eu multiplico, agora eu caio. Ó. Essa análise aqui para 40%, aí eu já consigo visualizar que 40% não é uma correlação tão eficiente, né? É menor do que metade da associação dos dados. Eu posso ter um problema aí. Se eu falar que existe 40% de associação, eu tiro que existem quase 60% de pontos que não são associados. Então, quando eu tenho uma correlação moderada, com o coeficiente de determinação, eu já consigo visualizar que a moderada não tem uma relação tão favorável aí para poder falar que esses dados estão associados aí de forma positiva ou negativa. Se eu for para a correlação negativa, né? Para a associação negativa, eu vou ter a mesma representação, só que agora eu volto a falar, determinação, coeficiente de determinação, ele nunca vai ser negativo. Porque se eu pegar qualquer número negativo e levar ao quadrado, eu vou ter um valor aí que vai dar um valor positivo. Então, eu tenho uma correlação perfeita negativa, só que a associação não vai me dar esse termo do negativo, né? Vai me trazer aí 100% das associações dos dados. Se eu for para o contrário, com relação a esses dados aqui de menos 0,942, eu vou ter uma associação negativa novamente, 88% de elementos aí associados entre si. Mudei para associação moderada, né? Vou ter um valor de associação moderada negativa e os 40,07% da associação que eu estou fazendo análise. O que isso é importante, né, professor? Por que isso aí é legal da gente fazer análise? É legal voltar nesse ponto porque a gente está vendo a probabilidade contínua
A gente acabou de falar de curva de Gauss. A gente está falando de como eu consigo determinar se esses valores possuem uma probabilidade de aparecimento ou não, como que eu faço para achar a probabilidade de uma faixa de valores, né? E aí eu me deparo com um caso desse aí, ó. Esse exemplo aí do livro de referência que eu coloquei para a aula de hoje, que traz para gente em X as variáveis que consistem aos níveis aí do HDL e Y a questão do IMC. Então eu tenho para cada valor de X uma variável Y associada. O primeiro passo que eu tenho que fazer é, a partir de X e Y, eu criar qual que seria o diagrama de dispersão, né? Eu vou criar o diagrama de dispersão para esse caso. O que eu preciso fazer? Colocar o eixo X, que é o meu horizontal com todas as variáveis de X, e colocar o meu eixo Y, que é a minha variável vertical com todos os valores de Y. Então, a gente faz isso. Ó, cria aqui os níveis aqui do HDL para o eixo X, cria os níveis do MC para o eixo Y, e eu, para cada valor de HDL, eu vou associar para o valor de Y. Só que quando eu volto aqui, ó, se eu calcular o R, nós teríamos o valor do R igual a menos 0,451. Tá? Achei esse valor do R. Esse valor do R, para a gente, ele é pequeno. Mas se porventura eu voltar para essa análise aqui, eu olhar aqui para o ponto 45, que é justamente onde está dando problema, né? Se for olhar lá para a representação do ponto que é x igual a 44 ponto alguma coisa, eu vou encontrar um valor, né, que de fato está bem pequenininho aqui no meio. Ó. Esse valor aqui, provavelmente, de 19, por exemplo. E se eu for olhar para o ponto 44,19, ele está bem pequenininho na marca. Quando eu vou olhar para cá, ó, um valor que está próximo de 45 ou 44, ele apresenta um valor aqui de 19, que está aqui na faixa, que foi o que a gente viu aqui, né? O 44 aqui embaixo, os níveis que estão 44 miligramas por DL, vão apresentar aí 19 quilos de análise. Quando eu vou olhar para cá, eu vejo que esse ponto aqui está distante de todos os outros pontos concentrados aqui em cima. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um teste e verificar, se eu retirar esse ponto, eu retirei aquele ponto ali, o que acontece quando eu tiro aquele ponto ali da minha curva, né? O que acontece que eu, de fato, eu tiro aquele ponto e eu analiso só para os pontos de cima? Se eu calculasse o novo R, eu ia ter um valor aí dado por 0,65, 656. Então, esse novo valor de R0656 já é um valor bem, né, expressivo quando eu olho para esse, já é muito maior. Se eu pegar se eu tivesse aí uma correlação onde tivesse 3 pontos fora da curva e os 3 pontos me dessem uma análise posterior à retirada deles muito maior, eu poderia associar que todos os outros pontos possuem correlação, mas esse pontinho aqui não possui correlação. Mas para poder fazer pesquisa, e aí isso aqui me chamou muita atenção, porque eu tive contato nessa quarentena com uma aluna ela está no sétimo, eu acho, sexto período, sexto ou sétimo. Ela veio me pedir ajuda com um projeto, né, que ela estava escrevendo, e aí no projeto ela tinha feito tudo certinho, só que chegou na hora de fazer essa análise do coeficiente de correlação, ela excluiu vários pontos fora da curva, né, excluiu esses pontos, e achou um coeficiente de correlação ótimo. O coeficiente de correlação que ela achou era de 0,87 para uma análise de variável para desfecho. Então, eu fui e falei assim, tá, olha que legal, você achou esse coeficiente, mas como que você fez para poder chegar nesse coeficiente? Ela falou, professor, eu fiz o passo de achar a variável, criei o diagrama de dispersão, só que aí, alguns pontos fora da curva eu descartei e restringi a minha amostra, né? Fui lá e coloquei que minha amostra não tinha os valores menores do que 20 anos, que era a análise lá que ela estava fazendo. Para você fazer exclusão de um valor, a gente não pode só excluir baseado aí nos dados estatísticos, baseados em números. Sempre que eu fazer exclusão, que é o que acontece assim, ó, no primeiro caso eu tinha uma correlação que era fraca negativa, no segundo caso eu tenho uma correlação moderada. Eu aumentei. Se porventura eu descartei mais um ponto e isso aí se tornou uma correlação forte, eu preciso de dar um embasamento clínico, eu preciso de dar um embasamento que comprove que eu posso fazer aquilo. Porque se eu fizer aquilo só por fazer por dados estatísticos, eu estou excluindo uma pessoa, né, uma pessoa de análise ali do ponto, que de fato muda a minha resposta. Então, ó, nenhuma situação podemos eliminar observações no nosso banco de dados com o propósito de deixar os resultados mais interessantes. O que a gente pode fazer é ir até essa pessoa, até esse ponto de análise que eu preciso de verificar,
e analisar o porquê, né, que aquela pessoa teve aquela condição diferente. Porque isso aqui eu tirei lá do livro de referência, né, que eu achei bem interessante, ó, para a área, principalmente vocês, quando vocês forem fazer coletas em dados secundários, prontuários e tudo mais. Ó. O pesquisador pode notar que aquele valor atípico do banco de dados refere-se a um indivíduo que é portador de uma doença específica e que, de fato, tem efeito sobre as variáveis em questão. Se isso justificar a exclusão do indivíduo da pesquisa, é fundamental que o pesquisador relate sua retirada ao divulgar os resultados obtidos no trabalho científico de forma a justificar o porquê que aquele indivíduo teve o seu valor excluído. Porque se eu estou trabalhando aqui com uma variável, como era o caso aqui desses indivíduos, né, que a gente estava analisando, pode ser que alguma situação específica desse indivíduo fez com que ele se comportasse diferente desses outros que estão dados aqui para cima. Só que essa situação específica que a gente vai falar, que é a situação de análise, pode ser para vocês um ponto de partida para uma pesquisa. Pode ser para vocês um ponto de partida para uma análise que muitas vezes não é conhecida na literatura. Então, não é legal a gente simplesmente descartar. Mas existem também os casos, galera, onde esses pontos que a gente está fazendo análise, por exemplo, eu achei aqui esse valor dado aqui por 19,29. Se forem dados secundários, dados provenientes de prontuários, dados que vocês não coletaram, não foram vocês que coletaram, dados que estão disponíveis, existe a possibilidade do erro humano também. Então, se eu acessei esses valores aqui e verifiquei que não há nenhum desfecho, né, ou nenhuma variável que está interferindo, eu posso tentar fazer análise para ver se a pessoa que fez isso aqui não digitou errado, para ver se não tem algum erro de utilização. Então, quando eu estou trabalhando com dados e eu quero achar a correlação, eu posso excluir dados de duas formas. A primeira é eu fazendo a restrição dos pontos que eu vou analisar, ou seja, da faixa etária ou da relação que você quer de fato colocar para análise, ou você verificar se houve falha humana na coleta desses dados. Se eu tivesse acesso a esse paciente, por exemplo, a um exame específico desse paciente, seria o fato de eu ir lá, né, nesse aqui de 44, de eu ir lá e de fato verificar se lá está mesmo 19,90 ou se aqui seria 29,90, né, que poderia ter sido um erro. Então, para dados secundários, eu posso ter esse tipo de observação. Fiz a análise, achei, encontrei esse valor, encontrei aí qual que seria a representação desse valor direto para a análise que eu preciso de encontrar. Eu tenho aí a possibilidade de fazer a alteração desses campos para a análise que eu preciso de executar e continuar meu estudo. Pronto, fiz o trabalho por trás, achei a coeficiente de correlação, eu tenho que entender qual que é a interpretação que eu vou ter desse coeficiente. Até aí, alguma dúvida que vocês queiram abrir o áudio para poder perguntar? Tá, sintam-se à vontade para abrir o áudio a qualquer momento e interromper, tá, galera? O Lucas abriu, quer falar, Lucas? Não, tranquilo. Tá de boa. Tá. Tá de boa. Cheguei aqui na análise dos dados, aí vamos imaginar os casos onde a gente poderia, por exemplo, né, como que poderia, por exemplo, parecer um exercício para vocês, como vocês iriam enxergar a utilização do coeficiente de correlação, tanto no exercício quanto numa pesquisa geral, né? Vamos olhar esse caso aqui, ó. Certo? O estudo buscou compreender a existência ou não da influência da concentração de ânion de bicarbonato com o pH, mantendo constante a concentração de CO2, né, a seguir encontra-se a tabela de obtenção dos dados obtidos. Então, aqui eu tenho a concentração molar e aqui eu tenho uma representação de pH. Então, existem alguns estudos, existem alguns casos lá de procedimentos, até mesmo vocês vão ver nos estudos de vocês, nos casos clínicos, onde você precisa de fazer controle de questões aí de pH, vocês fazem controle aí para exames gastrointestinais, eu não sei explicar direito, mas basicamente qualquer pesquisa que vocês precisam, né, de fato, de fazer uma análise para uma variável. Se eu for olhar aqui para a concentração molar e para o pH, eu sei que para o acesso da concentração molar, se eu aumento essa concentração molar, eu tenho um aumento do nível de pH. Aí você fala assim, professor, mas isso aí é óbvio, a gente já sabe disso. O que isso quer dizer ao fim estatístico, né? O que isso quer dizer para a representação do que eu preciso de saber? Eu preciso de comprovar estatisticamente que se uma variável cresce em relação à outra, né, existe correlação dessas duas variáveis. Então, se eu analisei essa tabela e usei aquela fórmulazinha lá do R, que é aquela fórmula gigante que eu passei para vocês na sala de aula,
novamente falando, eu não vou pedir em nenhum momento para vocês calcularem esse valor para aquela fórmula, tá? Todas as vezes que vocês precisarem de achar o coeficiente de correlação, vocês terão a fórmula, vocês podem utilizar o Excel e depois a gente vai ver isso aí no Excel, como é que a gente faz e tudo, mas esse não é o momento. A gente precisa de entender o que é o coeficiente de correlação, né? Se uma variável x de análise crescer e a variável y, que é o desfecho, né, que é o resultado, também crescer, a primeira ponto de interpretação que eu tenho que ter disso é que essas variáveis elas têm uma correlação positiva. Nesse ponto, eu achei o valor de R dado por 0,9904. O que eu posso tirar de conclusão desse estudo? A conclusão que eu posso tirar inicial desse estudo é que existe uma correlação forte, né, quase perfeita, na verdade, desses dois elementos aí da análise, que é justamente a concentração molar para o pH, e que essa representação, ela, além de ser perfeita e positiva, ela denota para a gente consegue tirar a interpretação de que toda vez que eu aumento a concentração molar de HCO3, né, eu também vou aumentar a concentração do pH, né, a representação do pH. Então, se eu tiro essa conclusão daqui só de olhar para esse valor de R, eu consigo estatisticamente comprovar em um artigo científico de que aquele estudo que eu estou executando de fato tem uma correlação. E aí eu vou usar uns testes estatísticos para poder conseguir comprovar. Então, esse primeiro ponto é como se fosse o pontapé inicial. Existe um ponto ali que eu posso observar. Mesma coisa para cá. Vou mudar de slide agora para vocês verem. Em uma pesquisa médica, 5 mulheres de 45 anos de idade foram interrogados com as seguintes questões: qual o nível de LDL, colesterol e sangue, e quantas horas de atividade você pratica no exercício físico? Claro que com 5 pessoas só, isso aqui é muito pequeno. Se a gente de fato fosse executar uma pesquisa desse tipo, eu teria que ter uma margem, né, uma margem para amostra bem maior. Mas para fim de analisar pontualmente, para desenhar no gráfico, como seria? Ó, eu tenho aí a quantidade de horas semanais para realização da atividade física, que está dada aqui, né? Aqui. E eu tenho o índice do colesterol, LDL, que está dado aqui. Então, eu faço associação da quantidade de vezes que uma pessoa pratica atividade física com o colesterol. Se eu pratico mais atividades físicas, eu tenho uma redução dos níveis do colesterol. Isso, visualmente, a gente já consegue ter em mente. Mas imaginem que, porventura, né, se porventura tivesse aí não 4, 5 pessoas, imagine que eu tivesse aí, sei lá, 80, 100 pessoas. Pode ser que visualmente a gente não conseguisse ter essa visualização. Então, no primeiro passo, eu preciso de criar o diagrama de dispersão. Eu preciso de colocar no eixo horizontal aquela variável de análise, que é a quantidade de horas que eu pratico atividade, e no eixo vertical eu vou colocar o LDL, né, o colesterol. Então, vim aqui e montei, ó, a quantidade de horas que eu realizo atividade física está descrito nesse eixo, e a quantidade de representação para o colesterol está nesse eixo, que é o eixo vertical. Então, no final, eu preciso de encontrar, né, qual que é a correlação desses dois elementos. Tá, encontrar a correlação desses dois elementos, eu consigo, professor. É só eu vir aqui e calcular o valor de R. No caso, aí o valor de R já está até dado, né? Então, o valor que eu vou ter para a concentração do colesterol e a representação que isso vai estar para o nosso estudo já está dado aí por meio da equação que a gente tem ali embaixo. Ó. Eu tenho a equação da regressão, que a gente na sala de aula viu que é a equação da regressão, né? A equação da regressão é uma equação que eu consigo resumir os meus dados. Como que eu vou conseguir resumir esses dados? Essa equação é dada por y igual a menos 12,1x mais 160,9. Então, quer dizer que essa equação aí, que é a equação da regressão, aproxima todos os valores que eu tenho. Se eu quisesse saber uma média da pessoa que consome aí, que pratica atividades físicas aí de 2,5 horas por dia, é só eu pegar no lugar do x e jogar o valor de 2,5 que eu ia achar qual seria a concentração do colesterol. Então, professor, eu tenho 50 amostras, plotei no gráfico, encontrei a reta de regressão. Eu vou encontrar valor exato para todas as faixas de valores que estão ali no meio dessa reta? Não é bem assim. A gente vai ter uma aproximação, não quer dizer que isso vai ser exato. Mas, por olhar aqui o coeficiente de Pearson, né, o coeficiente de correlação, eu já achei o valor do R igual a 0,9897. Pode falar, André. Não? Tá. Então, ó,
o coeficiente de correlação já me deu aqui que esse valor é de 0,9897. Quer dizer, então, que existe uma associação muito forte entre eu consumir, né, eu praticar atividades físicas e eu reduzir o colesterol. Por quê? Ó, essa correlação é negativa. Correlação negativa significa que toda vez que eu aumentar uma variável de análise, a segunda vai subtrair. Isso quer dizer a correlação negativa. Uma vai ser inversamente da outra. Então, se eu aumento o valor da quantidade de horas, eu reduzo, né, consigo reduzir qual que é o nível do colesterol associado a esse elemento. Tá, já consegui verificar essa redução. O que eu preciso de fazer a partir de agora? Eu preciso de colocar a minha relação desses termos sobre o que significa esses resultados aqui embaixo. Ó. Esse coeficiente, o que significa esse coeficiente? O que significa essa equação de regressão e tudo mais? Então, no primeiro tópico, né, eu tenho esse coeficiente R igual a 0,9897. Para eu achar o coeficiente de determinação, o que eu faço? Pego ele e multiplico por ele mesmo, né, que vai me dar aí o valor de 0,9796. Então, o coeficiente de determinação já foi reduzido aqui para 0,9796. Esse aqui já seria o primeiro valor que a gente tem. A equação da reta de regressão vai me fornecer os valores que eu preciso para aquela reta. Então, eu vou mudar aqui, né, a gente, e fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu não queira saber aí a quantidade de horas, né, dadas só pelo exercício que a gente já está vendo. Se eu quisesse saber a quantidade de horas para uma aplicação específica, se eu quisesse colocar aí, vou abrir aqui a câmera. Deixa eu abrir. Compartilhar. Se eu quisesse saber agora o valor seguinte, eu aumentei, eu peguei uma nova pessoa que pratica aí não mais 3 exercícios, 3 horas de exercício por dia, né? Se eu tivesse que escolher e verificar a quantidade de LDL que uma pessoa pratica ao executar, vou colocar, sei lá, 4,5 horas de atividades por dia, né? Deixa eu ver quem entrou aqui. Manda. Aí, se eu tenho o valor da quantidade de horas que ele pratica, com a equação da regressão, que é essa aqui, para aquele fenômeno de análise, se ela estiver na faixa que eu possuo, basta eu vir e substituir no lugar do y, né, menos 12,1 vezes 4,5x, né, que eu coloquei no lugar do x, perdão, mais 160,9, que vai me fornecer esse valor. Então, se eu pegar y aqui, menos 12,1 vezes 4,5, deixa eu fazer na calculadora aqui. 12,1 vezes 4,5. Vai me fornecer 54,45. Aqui, ó. Menos 54,45. Mais 160,9. E se eu tenho a quantidade de horas de exercício praticado, basta substituir no valor da análise da variável de análise que eu possuo, substituir o x por 4,5, multipliquei 12 por 4,5, achei 154,5 negativo, porque esse 12 aqui é negativo, né? E aí, quando eu encontro esse valor da variável, eu vou conseguir determinar qual que seria aí o índice do LDL, que a gente é só pegar o 160 e subtrair daquilo ali, né? 160,9 menos 54,45 54,45 dá igual a 106,45. Então, dependendo da análise que você estivesse fazendo, né, você iria encontrar esse valor aí como sendo a presença do índice lá do que você precisa de investigar. Então, toda vez que eu tiver uma conta que eu consigo fazer a conta do coeficiente de regressão, deixa eu achar aqui. Primeiro, voltar para cá.
aqui. E compartilhar isso aqui. Vocês estão vendo agora a tela, né? Dos slides de novo. Sim. Tá. Então, se eu quisesse agora aqui, ó, achar o valor de 5,5, por exemplo, bastava eu pegar e jogar aqui no lugar do X, que eu ia achar qual que seria o valor do colesterol base, né? Não seria o valor para todas as utilidades que eu possuo, mas seria um valor base daquela pessoa que pratica aquela atividade, aquela quantidade de atividades. Então, o que a gente tira do coeficiente de correlação é eu conseguir, se ele tiver mesmo uma correlação, né? Imagina que aqui a gente tenha vários pontos, né? Conseguir um valor médio para caso de acontecer algum outro desfecho qualquer, eu consiga determinar qual que seria o futuro daquela análise, né? E a pessoa que pratica 0,5 horas de atividade física por dia vai estar em que faixa e tudo mais. Então, nessa ideia, a equação de regressão serve para isso, para a gente aplicar a utilização que eu tenho de uma variável e, em cima dessa variável, prever um valor próximo daquele que seria esperado para análise daqueles dados. Qual que é o comportamento que eu não posso ter a respeito dessa conclusão? E aí é muito importante, né? Olha, a análise que eu estou fazendo para a prática de atividades físicas, ele cobre, né? Desde a pessoa que é sedentária e não pratica nenhuma atividade física por dia, até uma pessoa que pratica até 6 horas de atividade, sei lá, semanal, alguma coisa assim. Vamos dizer que isso aí é semanal, né? 6 horas semanais. Ou 6 horas a cada 4 dias. Enfim, a análise que você estiver fazendo. Eu só vou conseguir dizer e replicar isso para o período que eu estou analisando. Se porventura eu tivesse falado assim com vocês, qual seria então o valor de LDL para uma pessoa que pratica 7 horas de atividade? Eu não conseguiria falar. Por quê? Porque a análise que eu fiz levou em consideração dados que vão de 0 até 6 horas. Tudo que tiver de 0 até 6, eu vou conseguir, de fato, responder. A Marília perguntou, pode falar, Marília. Lá? Pode falar. Oi, tá me Ei, escutando? tô te escutando. Então, sobre essa equação de regressão, ela vai ser sempre, tipo, sempre essa? É padrão? Não, então, para cada curva que eu tiver, para cada dado, eu vou construir uma equação de regressão diferente. Essa Tá. equação aqui, ela é única para essa curva aqui, entendeu? Então, fui lá e criei, por exemplo, o que é legal também, às vezes, que eu já vi muita gente fazer quando começa a brincar com isso. Pega alguns estudos que já estão prontos na literatura, que possuem os dados, e cria uma equação de regressão. E aí, você cria essa equação de regressão, né? Isso aqui não é difícil de fazer, é só usar uma formulazinha, você cria essa equação, e aí você fica prevendo, né? Aí se eu tiver um númerozinho aqui no meio, qual que vai ser o valor? Aí você vai verificando que justamente os valores que você vai encontrando, né, vão ser bem próximos daquele da equação que você analisar. Corre o risco de cair um valor longe? Corre, mas aí é justamente aquele ponto do que a gente estava discutindo. Pode ser que a pessoa tenha uma doença, alguma coisa, que faça com que ela reaja diferente àquelas circunstâncias que todo o resto da amostra foi submetido. Entendeu? A gente tem que criar essa equação ou ela já é dada? Não, para você, ela já vai ser dada. Quando você tiver que criar, é só quando você for fazer a pesquisa do zero. Vou fazer minha pesquisa do zero. Aí eu vou criar a equação, posso criar, entendeu? Mas realmente ela já vai ser dada assim, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Ó, sem então fazer essa análise dos dados, sem encontrar essa representação, posso ter aqui, ó, mudei, aqui era um dado a respeito da quantidade de horas, né, de atividades físicas, esse aqui já é diferente, ó. Vou mudar aqui. Um laboratório recebeu determinada amostra de um paciente sendo solicitada a dosagem de proteínas. Foi assim verificada a curva de calibração indicada pelo gráfico a seguir, com os valores mínimos e máximos. A partir dessa seria executada a dosagem. Então, eu tenho a concentração aqui e tem a absorbância, né? A partir desse ponto, eu tenho a equação da reta aqui, ó, a equação da regressão que está dada aqui. E aí, se eu quiser saber algum valor para eu conseguir determinar qual que seria a absorbância, eu preciso de determinar a partir dessa reta da regressão aqui. Reparem, né? A reta é diferente. Aqui eu tinha uma reta de regressão, menos 12,1x mais 160, aqui ela já é diferente. Então qual seria o nível de absorbância a partir de uma concentração de 0,25? De 0,25, basta eu pegar o x aqui e substituir por 0,25. Então eu teria que pegar o valor, que é 1,1374,
multiplicar por 0,25 vezes 0,25, né? Pegar esse valor aí agora e somar com o valorzinho que seria dado ali por 0,01. Então, quando eu consigo fazer isso, 1,1374 vezes 0,25 me forneceu 0,28. Se eu somar com 0,0181, eu tenho 0,30. Então, ó, se eu pegar o valor aqui de 0,25, né, o 0,2 está aqui, o 0,3 está aqui, então provavelmente o 0,25 vai estar aqui no meio, provavelmente o valor que eu vou ter para a absorbância vai estar bem próximo aqui do 0,3, que é justamente o que está dando para encostar na reta, né? O 0,25 está aqui, eu subo e encontro com o valor próximo do 0,3 assim por diante. Então, essa reta facilita para a gente muito, né, o aprendizado que eu vou ter com as próximas amostras que podem estar surgindo, seja para eu calibrar alguma coisa, seja para eu poder ter uma noção do que vai acontecer se eu mudar aquele perfil e tudo mais. E se eu tiver 0,55, o que eu faço? Você vai pegar 0,55, você vai pegar o valor que você está aqui, vai jogar no lugar de X e você vai encontrar qual que seria a absorbância para esse valor. Aí agora fica a pergunta, né? Aquela pergunta em seguida e a última. E o de 0,9? E se eu pegar a concentração de 0,9? Como que eu conseguiria determinar a absorbância a partir de 0,9 de concentração? A resposta padrão para isso, né, é que se eu não estou dentro da análise, ou seja, se eu não tiver de 0,1 até 0,6 alguma coisa, né, está aqui, ó, 0,6, que é provavelmente esse valorzinho aqui, eu não posso dizer nada. Então, qual que seria a absorbância a partir da análise do ponto de concentração de 0,9? Você não consegue concluir nada com esse valor da reta de regressão. Por quê? Porque eu só vou poder substituir os valores de X, né? Os valores aqui que são dados pela absorbância, aqueles valores que estiverem na faixa de 0,1 até 0,6. Então, 0,7 eu vou poder concluir alguma coisa? Não, você não pode concluir nada. Só na faixa de 0,1 a 0,6. 0,05 também não. Então, a principal análise que eu preciso de ter, e ficou faltando a gente fazer essa abordagem em sala de aula, por isso que é legal a gente falar aqui, é que quando a gente está trabalhando com coeficiente de correlação e voltando, né, na ideia da regressão e tudo mais, eu preciso de imediato entender que eu só vou poder aplicar a reta de regressão, ou seja, encontrar valores provenientes das curvas, a partir dos pontos que eu estou analisando. Se minha faixa é de 0,1 até 0,6, vai ser essa faixa que eu vou ter de análise. Não vai me caber mais análise a partir do 0,6. Quando que eu vou poder conseguir incluir o 0,7? Se eu fizer um teste, né, com 0,7, encontrar um ponto aqui, e esse ponto eu dizer que ele também está na mesma faixa dos demais. Então, o coeficiente de correlação ele é importante, né? Mas a gente vai, a partir dele, encontrar a reta de regressão, mas essa reta de regressão só vai existir no espaço de análise que eu permito, né? Então, se eu fosse olhar para esse primeiro caso aqui, por exemplo, eu só ia ter a analisar, né, os valores que estão nessa faixa aqui. Eu só conseguia criar uma reta de regressão aqui, iriam ter os valores inferiores a 60 e maiores do que 35. Se eu tivesse uma pessoa aqui de 20 anos, 20 miligramas aí de análise, eu não conseguiria ter qual que seria a resposta dessa pessoa para o IMC. Então, trabalhando com essa análise, se eu estiver trabalhando com coeficiente de correlação ou reta de regressão, a primeira coisa que eu preciso de analisar é a faixa do meu eixo X, que eu possa estabelecer os resultados para o meu eixo Y. Ou seja, quais são os valores que são válidos para a minha análise que eu preciso executar. Aí, beleza quanto ao coeficiente de correlação? Vocês têm alguma dúvida? Tem algum questionamento? Conseguiram pegar direitinho por enquanto? Tá. Depois eu vou soltar alguns exercícios para vocês nesse tópico, né, em relação a essa primeira parte, para vocês testarem mesmo essa ideia que a gente está falando hoje. Para a turma B, eu já vou soltar eles como sendo o próprio TGP e o ACON lá, né, para vocês também. Mas basicamente, se sentir dificuldade, sentir alguma coisa, pode chamar lá no grupo, mandar no fórum para a gente ir trabalhando em cima disso. O importante quando vocês estiverem verificando esse tipo de análise, principalmente com coeficiente de correlação, é saber olhar e saber interpretar. Saber calcular, a gente sempre vai ter um software que faça isso para a gente, né? Depois a gente pode
Pode fazer isso tudo com a utilização de um software. A gente não vai fazer nada disso na mão, mas saber interpretar, aí isso só a gente mesmo que vai conseguir fazer. Então, por exemplo, esse R2 aqui, ó, R quadrado, que é o coeficiente de determinação igual a 0,98, quer dizer que existem 98%, de chances dos dados estarem associados. Em 98% dos casos, os meus dados estão associados com a representação do X e Y aí. Tá, agora coeficiente de variação. Vou relembrar desse coeficiente de variação que a gente também falou na última aula, mas eu não usei ele em nenhuma questão, né? Mas ele é importante depois quando a gente estiver falando um pouquinho sobre probabilidade também. Então, o coeficiente de variação, a gente já sabe a definição a gente já sabe a representação do desvio padrão e da média, a gente sabe calcular desvio padrão, sabe calcular a média. O que a gente não sabe o que a gente pode não lembrar, né? É que se eu pegar o desvio padrão e dividir pela média amostral, eu vou estar aí trabalhando com o coeficiente de variação da minha amostra. Então, para cada representação que eu tenho, se eu for olhar aqueles exercícios da aula passada, pegar o desvio padrão e dividir pela média, eu já vou encontrar um coeficiente de variação. Se eu peguei um exemplo daqueles e dividir, e esse valor estiver, né, com a faixa aí menor do que 0,15, eu vou ter os dados em baixa dispersão. Se eu peguei o coeficiente de variação, o desvio padrão, dividi pela média e deu entre 15% e 30%, eu tenho uma média de dispersão. E se eu peguei e dividi e encontrei um valor superior a 30%, eu tenho uma alta dispersão. Por quê, galera? Porque se eu tenho uma alta dispersão dos dados, ou seja, se os dados estão de forma heterogênea, aqui dados na minha representação, pode ser que mesmo assim eles possuam uma reta de regressão associados entre eles. Só que essa reta ela vai estar bem mais esticada, né? Porque esses valores eles não vão estar concentrados. Imagina que eu tivesse valores bem concentradinhos um do outro próximo, assim. Eu estaria com um valor voltado aí para meu coeficiente de variação bem menor, bem reduzido. Quanto maior for essa dispersão dos dados, ou seja, quanto maior esses dados estiverem espaçados, maior vai ser o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de correlação vai dar para a gente o quanto os meus dados, né, estão correlacionados, o quanto as variáveis de análise estão correlacionadas, e o coeficiente de variação vai trazer para a gente o quanto esses dados estão distantes da minha média, o quanto esses dados não estão próximos da média. Se esse valorzinho tiver um valor de dispersão alta, né, se esse coeficiente estiver alto, é porque esse desvio padrão é alto, e se esse desvio padrão é alto em relação à minha média, eu tenho aí um valor que vai apresentar uma dispersão bem grande em relação ao que eu preciso analisar. Então, o exemplo que eu já passei para vocês em sala, mas eu coloquei aqui só para retomar, né, essa discussão, se eu tenho dois grupos A e B com as médias das notas e eu divido o desvio padrão do A pela média do B, do A, eu consigo achar qual que vai ser o coeficiente de variação de A, que é 0,33. 0,33 é caracterizado como uma alta dispersão. Se eu faço o contrário, né, agora, se eu faço para o B, se eu pego o desvio padrão de B e divido pela média do B, eu vou encontrar o desvio padrão na faixa de 0,25. 0,25 dá para a gente uma dispersão média. Então, calcular o coeficiente de variação, o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação de Pearson vai trazer para a gente essas medidas que eu permito associar quais são as variáveis que eu estou estudando e como elas vão estar associadas. Dito isso, né, falando sobre esses coeficientes e conhecendo os coeficientes e a probabilidade, a gente já vai ter uma margem de como que eu consigo fazer para poder chegar nos procedimentos de probabilidade individual dos indivíduos e depois utilizar isso aí para os testes de hipótese, que vai ser os tópicos aí das próximas aulas. Beleza? Vou deixar aberto para vocês as perguntas agora, mas basicamente o que eu tinha para poder falar hoje com vocês é isso. A gente vai se concentrar nos exercícios da distribuição normal e dessa parte de análise de tipo de dados e tudo mais para essa primeira parte, né? Para esse primeiro TAC também. Então, na quarta-feira, o TAC de vocês vão ter 4 questões, 2 questões de cada matéria, e aí vocês vão poder ir treinando também para a PCI, né? E verificando aquilo que vocês estão entendendo, se não estão, se precisam de reforçar aquilo ou isso. E aí fico aberto aí para vocês. Podem falar. Você vai liberar exercício dessa matéria? Vou liberar exercício. Vou liberar hoje esses exercícios. E estou cadastrando lá no testezinho lá do Acon e do
e do TGPI para vocês. Aí vocês vão encontrar lá, mas independente disso, eu também vou soltar lá no grupo para poder facilitar para vocês, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Tem algum lugar que você indica como referência para pegar alguns exercícios também? Aqui, ó, nesse primeiro tópico aqui, ó, quer ver? No primeiro tópico aqui dos slides, se você clicar aqui nessa imagem do Sônia Vieira, já vai ter o conteúdo. Ah, beleza. Tá? Tranquilo. Se você não acessar lá e só tiver o conteúdo e quiser os exercícios, eu posso postar para vocês os exercícios do livro, mas eu vou disponibilizar também. Tá bom? Beleza. Lá já Tranquilo. tem uns exemplos, né? Mas aí eu vou passar uns exercícios para vocês também. Uhum. Tranquilo. Beleza, Lucas? Pessoal, se ninguém tem nada a comentar a respeito disso, eu vou deixar então a palavra aí para posterior vocês indicarem, né? Tanto lá no grupo quanto no fórum. E se sentirem necessidade aí antes do TAC, né, ter o segundo momento, vocês podem falar também que a gente marca para poder resolver algum exercício. Eu abro aqui, a gente faz na folha de papel mesmo. Mas tentem rever aqueles exercícios que eu passei semana passada e fazer os que eu vou passar hoje, para a gente não ficar com esse acúmulo aí de matéria para as próximas semanas. Beleza? Professor, eu queria puxar um parabéns aí pra tal da Dudinha, que é aniversário dela hoje. Caraca, vocês vão cantar um parabéns aí então? Puxar um parabéns aí. Vai aí, André Casati. Opa. Aí, cadê ele? Todo mundo liga o áudio aí então, ó. Parabéns coletivo. Parabéns pra você nessa data. Mas você não sabe cantar não, pô? Tudo zoado. Que tá sendo Falei, cara. É fera, Dudinho. Parabéns. Parabéns, Parabéns, Dudinha. Caraca, tem Parabéns que aí. fazer a reunião à distância, né? Porque não vai poder. Parabéns. É isso. Aí. Tá bom, galera? Isso. Falou. Falou, Valeu, pra- família. Vai, tchau. Parabéns de Ô, novo. Ô, professor, Pode falar. Tô aqui. quem fechar o TAC vai ganhar chocolate? Vai ganhar só com voltar, né? Mas vai ganhar então. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Valeu, valeu. Falou. Valeu, professor. Valeu. Falou. Valeu, professor. Deixa as Tchau, dúvidas tchau. lá, qualquer coisa lá no grupo, hein? Vão usando isso aí para poder se comunicar também. Show Pode de bola. deixar. Vou disponibilizar a videoaula, tá bom? Vou parar aqui assim que fechar disponibilizar. Até mais, Tranquilo, pessoal. tranquilo. Valeu, boa tarde. Boa tarde.